Começou a guerra, porradaria, tiro e bomba. Eu sinceramente estava um pouco em dúvida se o anime ia chegar até aqui. Eu não sabia se o anime realmente ia adaptar essa última parte. Eu meio que esperava que isso acontecesse, mas não tinha certeza, né? Porque o anime está meio bagunçado, as ordens estão tudo fora do lugar e tudo mais. Mas eu estou muito feliz que ele vai adaptar sim, porque nos próximos episódios o Makoto irá ter uma luta de tirar o fôlego, meus amigos. Uma luta incrível e uma luta que vocês nunca se esquecerão. Na verdade, vocês podem acabar se esquecendo sim, porque não é tão épica não, é só o hype, né? Só o hype. Tem muita coisa acontecendo, mas pra mim a melhor parte é o Makoto indo contra a deusa. Não na conversa entre eles, mas depois dela. Quando ele fala para seus soldados tomarem Kalenion para eles, isso é uma afronta contra a deusa. Ela pediu que ele conquistasse o Forte Stella, mas não que ele desse para os Humans. Além disso, ao ferrar com a deusa fazendo isso, ele também vai ferrar com a Rona que ferrou com ele anteriormente. Afinal, é a Rona quem conquistou o Forte Kalenion e, querendo ou não, é uma posição muito boa para os demônios. E agora, não será mais. E com isso, o Makoto com uma ação desferiu golpe nas duas mulheres. E isso é muito satisfatório. Então vamos falar sobre tudo o que está acontecendo neste episódio, mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque tem muita gente que assiste os vídeos e não assiste, rapaziada. Então, se não é sua primeira vez aqui no canal, pô, se inscreve aí e me apoie, e se é a sua primeira vez, considere me dar esse benefício da dúvida e se inscreve aí também. Deixa o gostei para apoiar o vídeo e, claro, ajudar mais pessoas a assistirem ele. E agora vamos para o conteúdo cortado. Primeiramente, um conteúdo cortado foi a cena de Sairitsu logo após a explosão dos dispositivos demoníacos que cortaram as comunicações. Sabe quando Makoto fez aquela explosão como fogos de artifício? Então aqui teríamos uma cena exclusivamente dela, onde aqui ela acharia incrível que uma das maiores causas de problemas para eles, algo que a raça demoníaca fez com um conhecimento que está muito além dos Humans e que eles não sabiam como contra-atacar neste ponto, o Makoto simplesmente resolveu. Makoto resolveu tudo isso facilmente como se não fosse nada por um mero pedido dela, onde isso reitero que foi a Sairitsu quem pediu que Makoto cuidasse desses dispositivos e restaurasse a comunicação. Aqui ela teria certeza absoluta que Makoto é um sábio e que possui um poder muito maior do que qualquer outro daqueles que vieram antes dele. Onde aqui, comparado com os sábios que já foram para Laurel e que são documentados, ela nota que o Makoto é fora da curva, ele é muito mais poderoso, não tem comparação. E de fato, o Makoto é um caso muito especial, porque além de crescer na Terra, ter conhecimentos da Terra e ser muito poderoso, ele também é filho de Humans, então ele já nasceu com poder mágico e afinidades. Então o Makoto é muito especial. E tendo isso em mente, Sairitsu parecia determinada a amarrar Makoto a Laurel, querendo realmente o trazer para seu país, querendo o acolher para lá e pensando em vários métodos para fazer isso, desde métodos mais tranquilos como manipular suas emoções ou apenas fazer ele gostar do país, até métodos como tortura e dor. E de fato ela chegou a cogitar métodos como tortura e dor, tentar forçar ele a ir para Laurel, mas claro, descartou isso rapidamente. Usar a força bruta é algo que ela repensou rapidamente, tendo aprendido o perigo de tentar fazer Makoto ser forçado a algo. Aqui Sairitsu chegou à conclusão de que tentar forçar o Makoto a ir para o seu país ou fazer algo por ela é a mesma coisa que pedir para ele destruir o seu país. É a mesma coisa que assinar a sentença de destruição de Laurel, porque ela sabe que o Makoto tem poder para isso. O plano dela agora é ir convidando o Makoto e tentar o fazer se interessar por Laurel até que ele veja a cidade e comece a gostar dela, a um ponto onde simplesmente se torne como uma segunda casa para ele. E tudo isso tendo em mente os poderes que Makoto e a companhia Kuzunoha demonstraram, na opinião de Sairitsu, é suficiente para destruir nações, destruir países. Então ela mesma sabe o quão estúpido é provocar Makoto, mas ao mesmo tempo isso nos traz a questão de que a Sairitsu é a única de alto escalão que tem esse conhecimento, porque é incrível como além dela, todo mundo quer desafiar e provocar Makoto. É como se por algum motivo todo mundo que fosse importante fosse burro, mas ela é inteligente, porque ela é a única que percebe o perigo que é fazer do Makoto o inimigo, enquanto os outros tentam apenas
Eu vou usar ou provocar esse cara. Principalmente a Lily, né? Pelo amor de Deus. Eu acho, sinceramente, que a Lily tem algumas coisas a aprender com Sairitsu. E olha que a Sairitsu nem é uma governante, ela é apenas uma enviada de Laurel. Aqui, ela também pensaria em como pessoas superficiais como os nobres, comerciantes e ricos poderiam tentar pressionar o Makoto por sua arrogância e começaria a suar frio apenas de pensar nesse caso. Pensar no cenário em que Makoto se junta à causa dos demi-humanos para ir contra os humans também é algo que deu terror para Sairitsu. Afinal, com o apoio do Makoto, sem sombra de dúvidas, os demi-humanos poderiam criar um país tão poderoso quanto as outras 4 nações. Se Makoto quisesse, ele poderia ascender ao poder os demi-humanos tranquilamente, mas para ela essa não era a pior possibilidade. Para ela, a pior possibilidade seria se Makoto desse as mãos para os demônios, e nesse caso acabou para os humans. Os demônios conquistariam o mundo e ele acabaria. E claro, ela tentaria não pensar nessa direção porque isso é muito perigoso. Depois disso então, ela receberia as notícias e iria se encontrar com a princesa Lily e o rei de Limia, onde aqui, por estarem sendo atacados, eles que sabem que é tolice provocar o Makoto, não podem deixar de ir pedir para ele, no caso pedir que ele os teletransporte de volta para seus países. E por que eles acham que é tolice provocar ele, mas mesmo assim irão fazer isso? Porque eles não pretendem pedir que o Makoto os mande de volta, eles pretendem ordenar que ele mande eles de volta. Enquanto Lily até diz que Makoto era uma ameaça e o teletransporte deles poderia muito bem acabar com a vida da Lily e do rei de Limia, mas ainda assim eles precisavam confiar nele, torcendo secretamente para que a espada de Tomoe se quebrasse e eles perdessem esse poder. Então se nós vemos que a Lily sabe o quão perigoso eles são, o rei de Limia sabe o quão perigosos eles são, mas mesmo assim eles agem como tolos, principalmente a Lily que quer o mal para Kuzunoha, mal sabendo que ela meramente é um patinho no jogo da Tomoe e que o teletransporte nunca foi da espada. E é aqui então onde aconteceria aquela briga entre a Sairitsu e a Lily que aconteceu nos episódios passados, com a Lily mandando ela calar a boca e essas paradas, porque essa sacerdotisa está lutando contra os demônios. Não antes, mas aqui que aconteceria. E inclusive quando eles foram falar com o Makoto para pedir ajuda, Makoto ficaria com uma expressão muito severa ao escutar sobre os ataques. E isso foi por 2 motivos. Enquanto todos pensavam que era porque ele odiava os demônios, na verdade, em primeiro lugar, era o pensamento de que ele nunca encontraria os outros japoneses que vieram para esse mundo, e em segundo lugar, raiva da Rona, porque neste momento ele achava que todo esse ataque a Hrothgar, esse terrível ataque, era apenas uma isca, e um ataque dessa escala ser uma isca fez Makoto ficar bem irritado. Onde outra diferença nessa cena é que em vez de implorarem para Tomoe e Makoto mandarem eles de volta, o rei de Limia e a Lily meio que ameaçaram Makoto para mandar eles de volta. Por isso que antes eles falaram que era tolice provocar ele, mas que eles precisavam. Aqui eles não estão pedindo que ele os mande, eles estão ordenando, mandando, e claro, isso poderia provocar e irritar Makoto, e eles sabem disso, mas ainda assim é necessário para a situação. E quando a espada se quebrou, todos os outros altos escalões que ficaram para trás mostraram claramente sinais de alívio e felicidade, ficando felizes pela companhia Kuzunoha perder tal poder perigoso e poderoso e tal ativo, mal sabendo que na verdade eles que caíram como patinhos. E agora passando mais pra frente, quando Makoto estava falando com Shiki, aqui Makoto ficaria pensando que não entendia por que os demônios decidiram atacar 2 cidades ao mesmo tempo. Afinal, é senso e conhecimento comum que fazer 2 ataques diferentes é ineficiente e muito perigoso, a menos que você tenha um poder esmagadoramente superior ao seu adversário. É tolice fazer algo assim. Onde Shiki explicaria um pouco mais sobre a possível estratégia dos demônios. Basicamente, depois que Elysium caiu, os demônios pararam seu avanço para se consolidarem e aumentar o seu poder e influência. E claro, durante esses anos, eles continuaram pesquisando, se preparando, formando estratégias e claro, tudo isso porque eles sabiam que uma hora a guerra voltaria. Então claro que junto dos seus planos, eles obviamente sabem das contramedidas que os humans fizeram contra eles. Mas, mesmo assim, os demônios estão confiantes porque eles têm magias que superam em muito as dos humans e claro, estratégias também. Os demônios estavam desenvolvendo formações mágicas que pudessem ser escondidas, então aos poucos eles foram mobilizando suas forças, as escondendo, criando bases secretas e levando mais pessoas, fazendo isso em vários lugares e escondendo seus movimentos. Basicamente, eles foram infiltrando demônios em várias cidades e lugares diferentes, criando bases secretas, criando formações, magias, sem
sem que ninguém percebesse e se preparando para o ataque que está acontecendo agora. Isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que já foi preparada há muito tempo. Aqui Shiki também comentaria como é desvantajoso e sem motivo os demônios começarem 2 ataques ao mesmo tempo, porque embora eles sejam mais fortes que os humans, eles não têm tantos números, e por não terem tantos números, a força de combate deles é menor, então não faz sentido dividir sua força de combate. Mas é claro, conhecendo os demônios e sua inteligência, Shiki acha que existe um motivo para isso, pensando que possivelmente Sofia, a matadora de dragões, está envolvida nesse ataque, afinal se ela fosse para uma das bases, já aliviaria muito o fardo dos demônios. Além disso, se ela fosse envolvida no ataque, seria muito mais difícil para os humans, porque até agora eles não sabem que ela é uma traidora. Os humans ainda pensam que a matadora de dragões é uma human e luta por eles, então se ela aparecer no campo de batalha, seria muito mais vantajoso para os demônios em vários aspectos. E claro, além disso, o resto da conversa foi bem parecida com o anime. Agora chegando na parte em que Makoto é convocado pela deusa, meus amigos. Aqui, primeiramente, quando Makoto usou aquele feitiço de âncora para não ser puxado pela deusa, ele teve sucesso. Ele conseguiu tranquilamente se manter contra a deusa e chegou em um impasse. Ela não conseguia puxar ele e ele não saía do chão. Claro que depois de um longo período de tempo, ele poderia começar a ser soltado, mas por enquanto não tinha problema, eles estavam em um impasse. Ela não conseguia puxar ele e ele não era puxado. E isso ficou por um tempo, a deusa continuou insistindo enquanto Makoto continuava se segurando. Isso não foi rápido como no anime, isso durou um tempo. E foi porque durou um tempo que o Shiki levantou a questão de que outros poderiam ver ele, porque a luz estava tão forte há tanto tempo que não seria surpresa se outras pessoas começassem a chegar ali. Então, com isso em mente, e que seria ruim queimar suas pontes com os humans, o Makoto se deixou levar pela abdução da deusa. Mas de fato, se não fosse por pressão pública, ele não teria sido levantado. Ele conseguiu se manter contra a deusa. E claro, Makoto ser forçado a responder a essa convocação o deixou muito irritado, onde aqui ele seria um pouco mais agressivo do que no anime, onde enquanto no anime ele quebrou uma parede, na novel ele fez vários ataques a várias paredes, quebrando tudo ali de tão irritado que ele estava até se acalmar um pouco. Enquanto Shiki ficou um pouco mais assustado e acanhado, tremendo e ficando pálido ao chegar no panteão da deusa. Aqui, ao falar com a deusa, ela se interessaria inicialmente bastante por Shiki, o achando diferente de um human, embora pareça com um e tenha os poderes de um, mesmo não sendo um, ficando o analisando por um tempo. Mas outro ponto é que aqui ela não apareceu diretamente para o Makoto até o final da conversa, ela só apareceu na frente do Makoto no fim da conversa. Então, durante esse tempo todo, onde ela falava com ele e ele respondia a ela não estava na frente dele, ele estava apenas ouvindo a voz dela. E claro, ela fez isso por uma birra infantil, porque ela não queria ver ele, não queria que ele a visse e estava irritada com ele se esconder tão bem dela. O resto da reunião seria bem parecida com o anime, com Makoto sendo bem arrogante e cínico, com um grande rancor contra ela, enquanto ela apenas se mantém altiva e tenta o forçar a seguir as suas vontades. Onde uma coisa que o anime adicionou aqui nada a ver é ela tentar matar o Shiki para demonstrar o seu poder, porque ela não faz isso na novel e nem poderia. Uma coisa que foi deixada bem clara na novel é que ela não poderia ativamente ir ali e matar Makoto ou Shiki. Talvez o Shiki pudesse, mas o Makoto muito menos. Então ela nem tentou fazer isso, e quando ela ameaçou o Makoto de fazer isso, ele apenas jogou na cara dela que ela não poderia. Então o anime ela quase matar o Shiki apenas para ser interrompida? Não, porque isso dá brecha para que ela pudesse fazer isso e ela não podia fazer isso. E então a fada chegaria ali e falou sobre alguém esperando a deusa, fazendo a deusa Insider ficar com muita pressa. Isso é, além de estar esperando impaciente a deusa, essa outra pessoa está invadindo à força o espaço dela, estando muito irritado com toda essa espera, fazendo então a deusa ficar com muita pressa para resolver isso logo, estando realmente em uma posição difícil que o Makoto usou para provocar ainda mais ela. Então quando ela deu aquela bênção para o Makoto, removendo a incapacidade dele de falar a língua comum, obviamente aquela dor excruciante que quase matou ele foi de propósito, porque segundo as próprias palavras dela, se ele morresse ali seria muito bom para ela. Este não foi um ataque direcionado para matar Makoto, ela não tinha a intenção de matar ele com esse ataque, mas para ela, se ele morresse ao receber esse poder, seria muito bom, porque ela realmente não quer Makoto vivo. Mas claro, de outras maneiras, ela não pode matar Makoto diretamente, como já foi deixado claro. E então o pacto entre os dois é que Makoto protegeria os heróis, no caso Hibiki, e derrubaria o
Forte Stella. Mas Makoto tem outra coisa em mente e irá usar isso para ferrar com ela. Como, meus amigos? A deusa pediu para ele derrubar o Forte Stella porque os demônios estão em posse dele, e se Makoto derrubasse o forte, os Humans o conquistariam novamente e ganhariam meio que uma vantagenzinha. Mas Makoto vai pegar o forte para si mesmo. Ele vai derrubar o Forte Stella, mas não vai dar nem para a deusa e nem para os Humans, e vai ficar com ele. Ele está expulsando os demônios de um ponto estratégico muito bom para eles, fazendo a Rona pagar por mexer com ele, enquanto queima a língua da deusa, porque ele não vai devolver esse forte para os Humans. Agora esse forte é dele. Então no fim ele está dando 2 golpes com uma cajadada só, mostrando novamente uma afronta diretamente à deusa e o seu rancor por ela. E outra coisa que eu quero deixar bem claro é que durante toda a conversa com a deusa, o Makoto constantemente tentava se acalmar para negociar melhor, mas ele não conseguia. Ele tem tanto ódio dessa deusa, ele tem tanto ódio por esse ser, que sempre que ele tentava se acalmar, ele sempre acabava atacando ela com suas palavras ou de alguma outra forma. Qualquer pensamento de calma não passava quando ele está na presença da deusa. Mas por hoje é isso e espero que vocês tenham gostado, amigos. Comenta aí o que você está achando desse episódio sinistro. A guerra finalmente começou, meus companheiros, e Makoto está em movimento. Muita coisa insana está prestes a acontecer e claro que eu continuarei trazendo vídeos. Então comenta aí o que você acha ou qualquer coisa para mostrar que assistiu o vídeo até aqui. E se assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, porque assim você apoia demais o meu trabalho. Afinal, a sua inscrição apoia o meu canal e faz com que eu traga mais vídeos para vocês. Deixe o gostei também para apoiar o vídeo e mostrar para o YouTube que você gostou dele e assim para ele recomendar para mais pessoas. E agora, eu fui.